Começando mais um episódio, nosso Happycast, né, Fabiola? Estamos Muito aqui bom. com a Lu Bauman hoje. Que prazer, que privilégio, Lu, receber você aqui. Marinalva Caligário, também um privilégio. Mari, de novo, mais um episódio com você conosco. Fabiola e eu aqui, bom. diretamente, pessoalmente. Presencial, né? Muito bom. Que delícia, gente. Sou Maria Albuquerque, vamos começar aqui mais um episódio para falar de quê, Fabiola? De que a gente gosta de falar? Felicidade sempre, né? E hoje a gente vai trazer a felicidade e a espiritualidade, né? O que tem... como que essas duas vertentes se complementam, né? E até o ponto de interseção delas, né? Eu acho que uma pessoa feliz sem espiritualidade, a gente comentou no outro episódio com a Mari sobre isso, né? Sobre a nossa identidade, sobre o amor próprio. E eu acho que esse assunto tem tudo a ver, né? E até pensando o seguinte, né? A Lu, que também é uma pessoa que está muito dentro desse assunto, Marinalva, que também vive muito esse assunto, são assuntos que não são tangíveis, não são assuntos fáceis de falar e fáceis de, inclusive, convencer ou transmitir para quem é cético, para quem não vive isso hoje. Meu maior objetivo, sempre quando eu aprendo muito com a Fabiola, eu hoje, né, eu tenho esse prazer, esse privilégio de verdade de falar com pessoas que hoje praticam, que estão dentro. Vou ter esse prazer de estar domingo, né, na igreja com vocês. Mas o que eu gostaria hoje é de trazer isso de uma maneira mais tangível. Como é que a gente consegue trazer isso de uma forma que a pessoa que não está vivendo isso hoje, que quem está vivendo, com todos os desafios que a gente vai trazer hoje aqui da vida real, né? Mas como é que a gente consegue fazer correlações de como é que é essa espiritualidade? Por que é importante quem não está vivendo isso? Por que é importante? Por que sem ela a felicidade começa a se distanciar? É sobre isso que a gente quer falar hoje. Lu, se apresenta primeiro, né? E traz aí você para esse assunto. É um prazer estar aqui, né? Conhecendo você também, que eu não conhecia pessoalmente, mas Fabiola falou tão bem. E de novo com vocês duas, né? E primeiro me apresentar, né? Eu sou a Luciane Bauman, Lu, todo mundo me conhece, eu brinco que se me chamarem de Luciane, eu acho que estão brigando comigo. Eu falo, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Porque desde pequenininha... Quando eu a não mãe sei, fala o nome inteiro, né? o nome inteiro. E eu acho que também, porque tem Luciana, Luciene, aí todo mundo chama de Lu, que aí não tem erro. Não né? erra. E eu sou mãe de 3 pequenininhos, Fabiola sabe disso. Lindos. Eu tenho a Sofia de 12 anos, a Olivia de 10 anos e o Joshua de 4 anos. Atuei na área jurídica por muitos anos, muitos anos. Eu sei que a gente não é o que a gente faz e é muito bom a gente descobrir isso, mas só para que a pessoa conheça um pouquinho. Hoje eu estou envolvida muito no Ministério de Mulheres. E eu amo, me apaixonei pelo ministério, né? Apesar de não ser pastora, mas assim, eu amo cuidar de pessoas. Eu sempre fui assim, é natural, tá em mim, né? E quando a gente vai descobrindo a nossa identidade, o nosso propósito, isso acontece assim, de uma forma que não é forçada, né? E é tão bom, porque todos nós temos demandas, todos nós precisamos de mentores, todos nós... precisamos ser cuidados e cuidar de outros. Então, assim, hoje o que é a minha vida, um pouquinho, né? A gente é da First Pets Orlando e o meu marido é o pastor da igreja. E você já conheceu pessoalmente, né? Sim, tive esse prazer também. E, assim, você estava falando, né? Como é que a gente faz para que essa parte espiritual fique mais tangível? E a gente pensa assim... como é que eu posso trazer isso para a nossa realidade? Porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência... Só que Deus nos criou de uma forma relacional, por isso que a gente tem essa necessidade. Até a pessoa mais fechada, ela tem uma necessidade de ter amigos, tem a necessidade de ser cuidada. Por isso que eu falei dessa questão da mentoria. Vocês que cuidam de muitas pessoas, vocês também precisam de alguém para cuidar de vocês. Falamos disso. Vocês falaram? Eu nem estava aqui. Exato. Porque senão, é igual a máscara do avião, gente, sabe? Quando acontece. Ih, vão achar que eu gritei. Eu não vi o vídeo. Ela acabou de chegar. Você acabou de chegar, isso aí. Não tem como, né? Mas é verdade, se a gente não cuidar da gente primeiro, como é que a gente vai... Até os nossos filhos, até quem tá ali do nosso lado. E Deus nos criou assim porque nós somos o quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos características de Deus.
E é por isso que quando a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação, Sim. que você foi na igreja americana e você chora. Porque a presença de Deus está ali, independente Exato. se você A está língua. entendendo 100%, Isso. 80% ou 90%. Deus está ali. O Espírito Santo Exato. está ali. E Ele habita em você. Então, Ele quer se relacionar conosco. É por isso que a gente sai, às vezes, de um culto, a gente fala, gente, era tudo que eu precisava. É. Só que a gente tem que aprender, e às vezes a gente no corre-corre esquece disso, que a gente pode viver isso no Todo nosso dia. a dia, todos os dias. É isso que Ele quer de nós. Ele quer... E é Se tão relacionar, lindo, né? porque se você vê na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nós temos um Deus que procura para ter relacionamento com nós. Ele não precisa da Lu, ele não precisa da Fabio, não precisa da gente. Mas ele fala assim, eu escolhi essas pessoas para viver nessa geração e eu quero ter relacionamento com elas. E isso é um privilégio muito lindo para um Deus criador. E a gente vê isso, acho que a gente falou disso numa live. Sim, falamos. De Gênesis, né? Foi. Que quando Deus vai criando ali o mundo, Adão nunca pediu Eva. Mas Deus sabia. Ele precisa. A necessidade. Exato. Entendeu? Ele deu, porque ele dá sempre o melhor pra gente. Ele deu o melhor jardim, ele deu as melhores frutas, ele deu os animais. Ele sabe do que a gente precisa. E a gente precisa também desse relacionamento com ele. Porque ele é relacional. Ele é 3. Eles se relacionam. Exato. Eles conversam entre eles. Eles estavam na criação juntos, né? E quando você fala que ele é 3, né? Só para quem está ouvindo e às vezes não tem muito essa consciência, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, né? E os 3 se relacionam. Exatamente. E é por isso que a gente tem essa necessidade. E é por isso que quando a gente chega num ambiente que ele está, a gente fala, parece assim, sabe aquele vazio que todo mundo tem e é preenchido? É exatamente isso que acontece. Então, assim, não sei se eu respondi, mas, assim, se você quiser desenvolver Não, alguma... sim, a gente vai desenvolver. Queria ouvir também Mari para se apresentar aqui nesse episódio. Bom, eu sou a Marinalva Calegari, né? Como Tá a Lu aqui falou. novamente. Tô aqui novamente. E que nem a Fabi falou, né? Ela fala das características que ela é, né? Sim. Eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou isso. Eu vou falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou escritora, autora do best-seller Amor Próprio, sou psicóloga, psicanalista, coach, master coach, empresária também. Sim. E tenho métodos em 35 países onde eu dou mentoria, cuido de pessoas. E tem um justamente, perfume maravilhoso que eu Exato. acordo todos os dias, Perfume que a Maria Amor está Próprio. querendo usar Tô e gastar. gastando, o meu enquanto eu tô aqui, eu tô perfume. Gente, tem que gastando. conhecer esse perfume. Você E não tá acabou, entendendo. você acredita? Acabou. Acabou. E eu já tô acabou. encomendando, porque a minha filha Mas quer. vai vir o próximo. Então Exato. já tá o meu encomendado. Exato. Gente, eu trouxe uns pra cá, porque eu falei, Deus me livre, ficar sem, porque até sair a próxima produção, se acabar, né? Exato. Que é amor próprio também. Que é uma Você sabe o que é fragrância interessante, francesa. né? Porque o perfume tem o nome Amor Próprio, e eu acordo de manhã que eu já passo ele direto. É engraçado isso, mas eu me sinto cheia de amor próprio. Eu boto o cheiro. Eu recebo muitos E eu depoimentos falando me isso. sinto, eu falo, gente, já acordei cheia de amor próprio, já pego meu perfume. Já se cuidou sai primeiro, exalando né? amor Já, próprio, né? é muito Já se bom. E eu recebo muito depoimento falando isso. Mari, eu não sei explicar. Eu me Exato. sinto, tipo, Empoderada. Eu me sinto É quando eu muito uso. isso. E aí tem gente que já tá até falando, tipo, meu, é o perfume que me dá sorte. Então, quando eu tenho um negócio pra fazer desafiador, eu tenho que ir de amor próprio, porque parece que tudo dá certo. A amuleto da Tipo, sorte. o amuleto. E trazendo até isso, né, assim, quando a gente quer tangibilizar, porque é uma coisa amor próprio. Às vezes é uma simbologia que você colocou no perfume que traz realmente, remete àquela lembrança, remete... Eu não sei explicar, mas é quando eu coloco aquilo dali, eu me sinto mais fortalecida. Sim. Quando a gente pensa, né, quando a gente traz essa questão da felicidade, né, o que te faz feliz, como é que você caminha dentro da felicidade de uma forma realmente que você sinta essa presença, esse preenchimento, que muitas vezes a pessoa não consegue entender que, mas eu não acredito em nada, eu não tenho religião, mas isso não tem nada a ver com a felicidade. Eu não ser feliz não tem nada a ver. Será? Quando a gente traz essa questão, é muito interessante, porque eu, né, conversando muito com a Fabiola, quando você começa no início da entrada da Fabiola para a religião, eu participei muito, né? Muitas pessoas, poxa, a Fabiola agora só fala disso. A Fabiola
Porque é um encantamento inicial, óbvio, você se encanta e você quer encantar todos, assim quando você descobre um assunto, a gente descobriu o assunto, ciência da felicidade, você quer compartilhar. E quando você começa também falando de Deus, num primeiro momento você afasta quem ainda não está naquele degrau, quem ainda não está naquela consciência, só que ao mesmo tempo, quando você começa a demonstrar com ações, comportamentos, a sua realização... Eu ia falar sobre isso, porque muitas vezes a gente confunde que é muito falar. E, na verdade, o que o Deus chama é para que a gente possa viver, né? Então, eu falo que quando a gente não fala nem tanto de religião, porque é muito mais sobre um relacionamento, Isso né? aí. Então, eu não me considero, e eu vim falando isso até ontem com meu filho, eu não criei meus filhos dentro de uma religiosidade, porque eu acho que isso não se mantém. Jesus fugia disso. Exato. Né? A religião, ela te afasta de Deus, na verdade. Nos escraviza, né? Então, mas ele nos convida para viver. E eu acho que quando a gente ama o Pai, né? A gente tem que amar o que Ele ama, a gente tem que entender e conhecer o que Ele ama, né? Para que a gente possa viver. E a gente vive isso muito com os nossos pais, né? Terrenos aqui da Terra. E você ama os pais, você acaba gostando do que eles gostam, você acaba querendo conhecer o que eles gostam, né? Para que você possa agradá-los. E né? fica de uma maneira mais leve, né? Ontem eu tive essa experiência de participar do grupo de vida de mulheres, grupo de mulheres, né? E foi apresentado a história de Esther. Incrível! Que eu amei. Eu realmente não conhecia, o meu marido é judeu, e eu até comentei com ele, falei, Eric, teve ontem a história de Esther. Você não conhece? Ele conhece. Que né? todo judeu conhece a história. Todo judeu. Tem que conhecer, exato. né? Eu até comentei, falei, Fabiola, bem que o nome Esther, toda sinagoga tem uma Esther, a minha mãe do Bruno é Esther, todo mundo fala de o Eric deve conhecer essa história. Enfim, a história é linda, para quem não conhece, tem que ler, porque ontem eu falo, estudo... gente, é uma história de Hollywood. Nem de Hollywood, Disney tem essa não história. Não tem. A gente começa ela lá com Radassa, ela era Radassa no início, e Deus... E não é coincidências, né, que acontece. Não, eu fico arrepiada de ver a coragem, a autoridade, a fé, a confiança. A sagacidade, a sabedoria, né? A sabedoria que ela colocou ali para conduzir. E aí, Lu, o que foi para mim, né? Qual foi o grande... Eu tô lendo um livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Olha que incrível isso. Que é um livro de vendas. É um livro de persuasão, é um livro pro A Maria é especialista em vendas com felicidade. Então, ela lê muito sobre esse assunto, né? Então eu amo isso. E dentro do livro, na parte que eu tô, tá falando exatamente em estratégias de como você tirar a pessoa de um estado... Talvez de você estar ali trabalhando e vem alguém com muito entusiasmo para te convencer de algum projeto. Lu, preciso te apresentar um projeto novo e você tá ali trabalhando. Lu é essa pessoa. Não, gente, agora não. Entusiasmado. Isso. E esse entusiasmo pode afastar, porque assusta. A pessoa fala, cara, eu tô trabalhando, agora não. Volta depois. Então você precisa entender que você precisa passar por 4 estágios para poder trazer a pessoa de um estágio concentrada, preocupada, triste, rancorosa, para poder levar para o estágio de entusiasmo para o projeto. Enfim, aí eu tava exatamente nesse trecho do livro, né? Contando que você tem que trazer ela para porque você não vai conseguir tirar ela daqui para cá. Eu te mandei. No avião eu tirei foto, mandei para Fabiola. Amiga, tudo a ver com a sua palestra. A gente vai para Harvard, a Fabiola vai falar sobre isso. Eu falei, cara, tem a ver e tal. Quando tá falando a história de Esther, eu falei, a Esther... Naquela época ela fez isso, gente. O passo a passo era igual. O passo a passo. A Priscila, né, lendo, falando, eu falei, gente, que mulher sábia. Ela não usou do entusiasmo, você tem que salvar o povo judeu, você tem que fazer... Ela poderia pegar aquele momento que era de extrema responsabilidade para ela, né? E já sair falando com o rei. Sim, ele já tinha dado, o que você quer? Até te darei a metade do meu reino. Exato. Ele fala pra ela. Nessa hora eu já sairia falando tudo. Ele ofereceu a metade do reino da primeira vez. Só que ela teve sabedoria. Nossa. Preparou o jantar. Porque ela cumpriu essa etapa. E o que ele fala no começo do livro? E o mais incrível, que tudo que vai ser falado no livro está na Bíblia. Que o livro dos livros, o principal, se você quer vender, se você quer persuadir para o lado positivo, se você
Tá tudo aí. Só que as pessoas, nem todo mundo vai aí. E nem todo mundo consegue preconceito, acessar não consegue né, Sim, entender. mas isso é da parte espiritual também. Infelizmente, nem todo mundo tem a sabedoria para falar. E às vezes, a gente tem que saber falar e às vezes a gente tem que saber calar. Porque o que acontece? Eu lembro agora de quando eu tive um episódio de perder 4 bebês seguidos. Foi muito doloroso para mim. Foi doloroso pelos super espirituais que falavam assim para mim: ah, você é esposa de pastor? Cadê a sua fé? É muito. Porque tudo que eu queria era um colo para chorar. Exato. E a gente não pode estar nunca num patamar que a gente não possa sofrer e ser a gente mesmo. Exato. Mas vamos lá, tô falando de coisas há 15 anos atrás, né? Então, assim, é difícil quando você tá vivendo esses momentos. Então, assim, tem aquelas pessoas que vão te julgar. Então, é hora de você falar só o que aquela pessoa precisa naquele momento. Exato. Mas quantas dessas pessoas que de alguma forma julgaram, depois vieram a mim, eu não falei nada, eu não respondi, eu não falei, porque eu tava tão doída que eu não tinha nem força para responder, sabe? Mas quase todas, infelizmente, porque eu não falo isso com alegria não, mas quase todas perderam bebês. E depois elas falaram: eu só lembrava de você porque eu não entendia a sua dor. Exato. E o que eu peço a Deus hoje é que eu tenha empatia a um ponto que eu não precise passar pelo que você está passando para eu ter. Porque às vezes, gente, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo de ansiedade ou depressão, eu não quero passar por isso para poder te amar e te abraçar e procurar nessa palavra o que eu posso te ajudar, entendeu? Então, assim, existem momentos para tudo. É isso que você falou. Por isso que, assim, por exemplo, na questão de venda, eu brinco, eu falei, gente, eu acho que eu nasci vendedora. Exato. Mas, e aí eu entendo algumas empolgações de alguns cristãos, né? Porque é aquilo que você estava falando, quando você descobre um tesouro, né? Você quer compartilhar. Uma dieta muito boa, nós que somos mulheres. Gente, eu vou te contar o que eu fiz, como é que você emagreceu. Exato. Então, a gente quer compartilhar o que é bom. Por exemplo, se eu sei, olha que legal, e muito lindo isso entre vocês duas. Você viu algo no livro, você lembrou da palestra dela, isso é multiplicar. Pessoas que multiplicam, que não guardam para ela. Exato. Né? Nunca. Isso é muito lindo, porque é isso que faz a gente crescer. E é isso, porque Deus, ele é multiplicador. Ele não, tanto que lá na igreja a gente nem fala assim, quando o grupo de estudo fica muito grande, muita gente falaria assim, vamos dividir o grupo. Não, nós vamos multiplicar o grupo. Nosso grupo já multiplicou, né, Fabiola? Já estamos em 2 bairros. Então, assim, Deus é assim. Então, eu acho que a matemática de Deus, né? É dividir para multiplicar. E é muito lindo quando a gente fala na teoria, né, Mari, assim, mas as pessoas não conseguem viver isso na prática. E eu tive um momento da minha vida que eu sei exatamente como eu era antes e como eu era depois. Eu tive um romper ali, né? Então, eu me lembro que eu era exatamente essa pessoa. Não vou contar pra ninguém. Emagreci rapidamente, não conto pra ninguém, porque eu quero só eu magra no mundo. É que é incrível, gente, que a matemática de Deus, ela é tão oposta ao do mundo, né? A do mundo é tipo assim, quanto mais o mundo tipo, quer reter para ter mais. Isso. E a matemática de Deus é quanto mais você transborda, mais você recebe. É exatamente o oposto. Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Que maior você é que quer ser serve. o maior, então sirva. Né? Tipo, é uma matemática completamente diferente. Então, como Salomão fala, né? Tem gente que dá generosamente e vê crescer suas riquezas, outros retêm aquilo que deveriam dar e caem na pobreza. Exato. É oposto, as coisas de Deus são opostas, por isso que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e para aqueles que não têm o Espírito Santo, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Pro mundo, ou seja, para aqueles que não têm o Espírito, porque tudo se discerne espiritualmente, né? Não adianta você querer ler isso aqui sem o Espírito Santo, porque não vai entender nada. Parece hebraico, aramaico. Eu já tentei ler antes de conhecer Jesus, de ter chamado ele para entrar na minha vida. Não entendia nada. E depois, né, que a gente nasce de novo mesmo, como Jesus falou, você vai lendo, é como se os olhos se abrem. Os olhos se abrem e você vai lendo, você, uou, nossa, tipo, é uma sede, é uma fome, por isso que às vezes as pessoas não entendem, né, que nem quando a Fabiola se converteu, que você falou, que falava, nossa, só fala disso agora, porque é algo tão incrível, tão maravilhoso esse mundo que não a gente dá pra descobre. guardar.
A gente olha para as coisas e a gente sabe que são as mesmas coisas. Por exemplo, para os móveis, a gente sabe que são os mesmos, mas a gente começa a ver tudo diferente. Como né? é que eu não enxergava isso? Como que eu não enxergava? Você começa a ver tudo diferente. E a grande questão é que eu acho que o que afasta Deus das pessoas, né? Ou as pessoas de Deus, é quando elas tentam socar goela abaixo. Então, assim, não tem, gente, é a nossa vivência, a nossa essência. Porque às vezes a gente, sem abrir a boca, Exatamente. só com a paz que a gente transmite, assim... Eu ouvi um negócio muito legal do Pozella, né? Quando ele me entrevistou lá no podcast, que ele falou assim, que a gente estava falando que a igreja sempre teve muito preconceito com esse negócio de falar de energia, de não sei o quê, entendeu? E sendo que tudo Deus é energia, tudo é energia. E o pastor Lamartine falou assim que no original, aquela parte quando a mulher que estava sofrendo 12 anos de hemorragia lá, do fluxo de sangue, quando ela falou assim, tipo, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Né? Tem tantos ensinamentos ali, tipo assim, todos estavam tocando ele, mas ela tocou diferente. E outra, e daí Jesus parou, quem que me tocou? Os discípulos, tipo assim, pirou. Milhões de pessoas. Tá multidão, tá todo mundo te esmagando. Aí como assim tem quem te tocou? Ele falou, não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu virtude. E ele falou que no original virtude significa energia. Então tudo é energia. Então assim, as nossas palavras podem mentir, mas a nossa energia não. Tem muitos vídeos que eu faço no YouTube que eu não falo, tipo, de Deus, ou falo meio por cima, assim, e as pessoas, nossa, mas eu senti Deus, eu não sei o que, eu quero conhecer Deus, eu quero... Teve uma aluna minha que ela entrou em contato com a minha equipe e eu falei, sempre que tiver casos assim mais, passa pra mim, entendeu? E olha o testemunho, ela falou assim, Mari, e eu nunca, tipo, fiz algum vídeo ou de julgamento, de não sei o que, eu nem tinha o canal de devocionais ainda, né? Era só os vídeos falando sobre amor próprio, sobre isso, e claro que eu colocava as histórias da Bíblia, Deus, porque eu vivo isso, não tem como não colocar. E ela falou assim, Mari, eu vim pra Europa pra me prostituir, esse é o meu trabalho, e depois que eu comecei a assistir teus vídeos eu não consigo mais me prostituir, eu não sei o que fazer. E eu nunca falei, isso é pecado, isso é errado, não sei o que lá. Cara, é a nossa própria essência, a gente transborda, então as pessoas falam, como eu queria sentir a paz que ela sente, essa felicidade, essa calmaria, que nem agora, você acabou de passar por um problema, digamos, né? Acabaram de ligar pra ela falando que o filho dela tá com febre e tudo, ela atendeu, ok, o marido vai buscar, não sei o que, e ela tá aqui calma, porque ela tem uma confiança, Deus tá cuidando de tudo. Então, assim, é uma paz. Quando Jesus fala da paz que excede todo entendimento, é uma paz que a gente experimenta que as pessoas que não conhecem Jesus de verdade não sabem. É uma paz que, assim, pode estar caindo no mundo, mas aqui dentro tá em paz. E eu falo muito isso para a Lu, né, que quando a gente começa a entender a energia que emana do outro, e eu estudando muito sobre mentalidade, né, eu falo muito sobre mentalidade, a mente positiva, que eu digo que está totalmente correlacionada com a mente de Cristo, né, porque o que mais me chamou a atenção é que quando eu comecei a estudar a Bíblia, é que eu ficava muito impactada com a forma como Cristo resolvia, falava, quando vinham, né, os julgamentos, como ele respondia, e eu ficava, uau, como isso? E eu comecei a perceber que a nossa mente, ela é tão reptiliana, né? Ela é ataque ou fuga, né? Sabotadora, a gente age no automático, no ataque ou fuga. E hoje eu saber discernir quando alguém está falando comigo com julgamento, com crítica, e é uma energia que emana diferente, eu consigo sentir, eu já não pego mais pra mim. Então eu digo que eu comecei a sentir uma paz que excede todo entendimento, porque eu perguntava pra Deus, como é que vive essa paz? Se eu não tenho paciência com ninguém, se eu não gosto de ninguém, se as pessoas me irritam. Que eu te perguntei pra saber se ela era assim mesmo, porque realmente não dá pra acreditar, gente. Lu, eu era exatamente essa pessoa, e eu falava com Deus com essa eu falei, gente, eu não consigo imaginar. Então, mas quando eu conheci a Mari, foi a primeira pergunta que eu fiz pra ela. Eu falei, é verdade mesmo? E o mais interessante, Lu, é porque tem pessoas que conheceram a Fabiola assim, só conheceram assim, não tem o prazer, né, de ver o processo, de ter visto o processo. Do casulo. E falam, gente, a Fabiola
Agora, falando assim, é engraçado, né? Tipo assim, não acredita mesmo. Não, mas não é falando assim. E eu as pessoas mudam. Eu era tão assim, né, que a Maria, muitas vezes, eu via que ela estava me olhando e ela já não sabia mais o que falar, porque a minha impaciência... Nossa, meu Deus, a pessoa não sabe fazer. Então eu comecei a questionar a Deus, como é que vive essa paz? Se todo mundo me irrita, se ninguém sabe fazer nada. Agora, Fabíola, não é engraçado que quando a gente tá fora disso, consegue sair, porque a gente tá num Sim, processo. isso. Perfeito Todo, não não, Isso, perfeito falando- papai do Não céu é chama. engraçado, porque você olha pra aquilo parece tão assim. Eu falei, por que aquela pessoa tá reagindo dessa forma? Exato. Por que ela fala assim com as crianças dela? Por que Exato. Você começa a assim, olhar. mas você sabe que você tava ali, você fala, Como é que eu estive ali? agir Gente, dessa forma? Não é engraçado? E coisas simples do dia a dia, né, Mari? Assim, eu me lembro que no trânsito, você não tem ideia, se alguém me fechasse, eu perseguia aquela pessoa. Eu falava assim, gente, Mudava até a rota, sabe assim? Mas a gente não vai pra lá. Não, mas agora eu vou. Agora eu vou mostrar que eu essa pensava assim, por inacreditável, que eu fazia isso? E hoje, eu me lembro, nessa época, da energia que vinha pro meu corpo. Então, eu sentia a mão, eu sentia o coração disparado. E você imagina quantas toxinas, né? Quando você começa a ter discernimento mesmo dessas coisas todas, você fala assim, gente, é você tomar o próprio copo de veneno todos os dias. Só que você vicia nessa... vicia, Né? vicia. Então, por exemplo... E fora o cortisol, né? Que dá Nossa. ruga, cabelo branco, tudo Exato. que a gente libera é o cortisol. Olha isso, Eu já penso nisso, gente. Eu não vou me estressar porque isso Assim, libera ó. cortisol, a ruga envelhece. O meu botox tá em dia, adorei. Não vai. E a gente começar a entender aonde a gente de fato quer colocar energia. Então, eu falo isso muito pra Maria às vezes, né? Ela fala assim, você tem que falar pra pessoa. Eu falo, não vou falar porque a pessoa não tá no momento de compreender. Isso. Então, assim, é jogar pérolas aos porcos. Eu não vou falar. Se em algum momento eu sentir que a pessoa está pronta pra receber, eu tô pronta pra falar. Né? Mas muitas vezes você fala assim, cara, e eu já estive lá, então eu falo para Maria, né? Eu vim de um processo de evolução muito diferente do dela, porque eu estive no outro extremo, né? A Maria nunca ficou nos extremos, né? Então é diferente, a minha Não, experiência. É engraçado que nós já passamos por situações que, assim, a pessoa fala alguma coisa pra Fabíola do tipo assim, não, porque sempre, por exemplo, tá atrasada, porque chegou atrasada de novo, né? Sabe Aí, aquela só crítica? Aquela crítica assim, não, porque Uma melhor a Fabíola. pitadinha, Agora eu né? não tô lembrando assim, aquela pitadinha. Aí eu falei, puxa vida, ela tipo, a Fabíola, nem percebi. Não percebo o mapa, Mas, aquele negócio que já legal, não me gente. fere, aquele negócio já não bate, né? Às vezes até rio, eu falo, menina, sempre, né? Como é que pode? A pessoa E isso é uma Mas coisa a gente se olha e interessante. começa a rir, porque... É uma coisa interessante porque quem tá ouvindo aqui pode estar vivendo isso, que é eu não levo desaforo pra casa. Eu respondo, bateu, levou. E não sei, as pessoas acham bonito essa Eu postura. fui criada assim, tá? Meu pai falava, na escola, se alguém te bater, você bate de volta. Minha mãe falava, gente... A gente é uma advogada também, né? Você também é Isso. formada em direito. O senso de justiça, ele é Sim, colocado na muito gente, alto. né? Ou do tipo assim, eu te ajudei. Mas peraí, você não tá me ajudando de volta. Então agora, olha, Maria, não vamos ajudar ela mais não, eu tô fora. Só que Não é Jesus nos isso. ensina? Aquilo que é exatamente o que você falou. Te pediram para andar uma milha, anda duas. E aí, vamos trazer isso pro trabalho, Exato. pro nosso mercado de trabalho, a realidade, eu acho que de muita gente. Quem é que se destaca numa empresa hoje? Exato. É aquele que faz o que é mandado? E Lucas fala isso. Lucas fala que é Servos inúteis. quando fazem só o Só seu o que te te peço. Total. Tem Servo seu básico. inútil. Olha só, o que você faz para receber aquele pagamento, na Bíblia, na palavra de Deus aqui, que a gente está falando de espiritualidade, é visto como inutilidade. No meu escritório de advocacia, aquele que fazia só aquilo que eu pedia, não era quem se destacava. É Não. isso. Quem se destacava é assim, ó, tá caindo esse papelzinho aqui Faz do a lado. Peraí, Já peguei. Eu falei, peraí, essa menina é diferente. É Ela isso. pegou dela, ela pegou o prazo. Nas Ia coisas perder. básicas. Ela não é do prazo, ela é da contestação, mas ela pegou o prazo. Tô de olho já nela. É Porque isso, ela tem um Lu. diferencial. Faz a Então, por isso que quando você falou, acho que foi você, Maria, que tá tudo aqui dentro e as pessoas às vezes têm um preconceito, mas tá. Porque Você imagina só, vocês trouxeram agora um exemplo que tá na Bíblia e que a gente passa em treinamento lendo Todos os outros dias. livros, 500 livros para 500. dizer que saia da mediocridade, não seja. O que é medíocre? Média. Média. Seja acima da. Faça Aí, lei. Não, lá em Gente. casa eu falo que eu crio as crianças, né, com esse princípio do deixa comigo. Quando Chá eles falam comigo, assim, né? Seja chá comigo. É assim, mas não fui eu que lavei o copo, não, mas aqui é deixa comigo, deixa que eu lavo, deixa que eu faço.
Deixa que eu Que pego. bacana isso, Eu não gente. quero. Essa, né? A pessoa que fala assim, Ah, não, não fui mas esse copo não é fui eu meu. que deixei aqui. Que bacana. E Eu acaba gravei sendo uns vídeos falando sobre isso, que assim, eu tenho uma mania, um costume que é meu mesmo, por exemplo, sempre que eu vou num banheiro público, ou num banheiro assim, Você seca? e tá sujo, Eu também seco. enrolo, eu seco tudo, Seco a pia eu molhada. limpo a pia, eu limpo o chão, se tem papel no chão, jogo Mas é tudo, uma mentalidade empurro lá pra diferente. dentro, quando É o uma mentalidade lixeiro até tá do pra americano fora. isso. Então, a eu Mari- vi que é cidadão americano, ele falou, acho que eu já te falei, né? Ele Sim. falou assim, Mari, você parece americana, a tua educação, não sei, parece que você foi criada Eu aqui. vi isso no meu E marido, E as pessoas começaram a fazer. Assistiram o meu vídeo e falaram, Mari, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Aí um monte de gente me manda, Mari, eu também tô limpando o banheiro agora. Por quê? Eu quero deixar um ambiente melhor Lógico, pra aquela aquela próxima pessoa Vou pensar que no quer ver. próximo. Imagina se porque- todo mundo fizer isso. E outra E coisa. sabe que tem entrevista de emprego. Depois eu fiquei sabendo disso, Sim, eu nem que faz sabia. isso. Tem entrevista de Que emprego incrível, que deixa as tudo pessoas sujo. ficam esperando. Sim, né? e deixa aí- papel no E chão. eles dão muita água, oferecem muita água fazer pra xixi. pessoa e deixam tudo sujo no lavabo. E Olha aí que dão legal. água pra Ó. pessoa ir no lavabo pra ver como que ela vai deixar aquele lavabo depois. Uau. Mas olha que incrível, a gente teve uma Se Se situação ela faz dessa. além, além. tipo assim, não é meu papel. Não é meu isso aqui- problema, isso aqui é da Mas da olha tia que limpa incrível lá, que da você está limpeza. falando. A gente teve um problema dentro de uma empresa que a gente está Sim. treinando, que a gerente, né, uma pessoa que a gente estava já há um tempão já trabalhando com ela, e ela, a empresa que eu estou falando precisa estar sempre muito limpa, sempre muito organizada e tal. E aí, em um belo dia, alguém foi ao banheiro, uma mulher, e por algum motivo deixou pingar sangue no chão. E aí, qual foi todo o desfecho da história? Ela mandou uma mensagem para todos os colaboradores, né? Dizendo que era um absurdo, que aquilo era um ambiente que tinha que ser mantido limpo e que a pessoa que deixou cair o sangue no chão voltasse no banheiro para limpar. Oi? Você não limpou o sangue? Então, eu fiquei pensando assim, em que momento você vai constranger todas as pessoas Ele num espalhou grupo? pra todo mundo. Todo mundo sabe. E quem, Gustavo e pegou quem um é a papel, pessoa... E quem nem foi naquele banheiro, que nem sabia, por que tem que ser contaminado por essa Não, e informação? outra, exato. E outra coisa, a Exatamente. pessoa que fez aquilo que de repente nem se tocou, porque ninguém vai fazer isso de propósito, né? Acreditamos Eu assim. jamais- Acreditamos assim? Eu né? jamais voltaria naquele ainda quem banheiro. fez, eu vou porque eu fazer ia uma falar melhor. assim, eu não vou É. querer que as pessoas descubram que fui eu. E aí, Então, aí olha a o gente constrangimento, começou... olha o bololô. Aí, olha a coisa tão energia simples. gerada numa situação que a gente mencionou para ela no treinamento. A sua postura deveria... Eu escrevi uma mensagem diferente, mostrei para ela. Olha a sua mensagem, olha a minha. Sua postura deveria... Gente, a clínica precisa... Né, aqui precisa ser mantido um ambiente limpo, organizado. E eu já limpei, deve ter acontecido, né, sem querer. Eu já limpei uma sujeira que estava no banheiro, mas eu queria que todo mundo... Isso me chamou a atenção, porque poderia ter sido comigo, né? Então, todo mundo, quando usar o banheiro, veja se ficar tem mais papel no atento. chão. Antes de se tem- sair, dá uma Exato. revisada. Mas não precisava falar nada que tinha E nem sangue. contado a história, porque... Entende? Então, assim, e a gente pensar muito nessa energia, como a Mari falou, né? Que tudo é energia. Qual é a energia gerada diante da sua postura, e da sua atitude e da sua escolha? E até trazer isso que vocês, a gente está falando aqui, seria assim que Jesus... Você imagina Jesus? Exato. Eu adoro quando a Fabiola Eu fala, né? sempre falo Conta. Jesus lá, acorda de preguiça. Hoje eu não tô afim de fazer milagre nenhum, não. Hoje Não, eu tô é porque- cansado. é porque gente, assim- agora, vamos lá agora, quando a gente tá em desafios da nossa vida. Eu tô, assim, tenho os meus desafios pessoais, mas uma igreja inteira. Sim. Imagina, olha, hoje eu não vou atender, não. Hoje tem aquele com mas eu- câncer aqui, não vou hoje. Não. Eu imagino Jesus, eu falo isso, né? Imagino Jesus deitado no sofá. Não, hoje eu tirei pra ver Netflix. Não, hoje não tô afim, não. Cansado. Deus me livre, muita coisa. Eu morro e, de assim, rir, cara. e as pessoas fazem isso. Não, hoje eu vou ficar deitado. Não, Olha, mas Senhor, tem um monte de gente aí na porta esperando. Mas hoje não. Pelo amor de Deus. É cansativo isso, né? Hein? E aí eu fico pensando assim, quantas vezes a gente age assim sem perceber, porque tem dias que você tá de saco cheio, que você não quer fazer nada. Quantas vezes eu falei lá em casa, eu não vou fazer nada, não vou lavar roupa, não vou lavar louça, não vou fazer comida, se virem. Por quê? Porque você tá num grau de exaustão, Exato. né? É que você foi no seu limite. Isso. Aí, no é que a limite. gente não pode esperar chegar Não, nesse limite. tem até um livro, não sei se vocês conhecem, que se chama Andando com o Tanque Vazio.
Olha. Cara, é o livro, assim. Meu que ele Deus, a fala- Mari tem que dar a lista dos livros. Então, Meu Deus. porque fala, tipo, justamente, são de pastores, assim, que chegam no Sim. burnout, justamente porque eu tava falando agora há pouco, que eu tava trabalhando tanto, que eu quase entrei num burnout. Entendeu? Porque é muita doação, É né? muita Quem doação. trabalha- Então, como que Jesus, o que ele fazia? Lembra que ele sempre se retirava para ficar sós Sim, com o pai? recarregar. Ele passava a noite inteira orando e tal, para recarregar aquilo ali. Porque se ele não parasse para ter esse momento, ele que é o próprio Deus, até ele ia, tipo, o próprio Deus descansou no 7º dia. Exato. Você acha que Deus cansa? Se a Bíblia fala que ele não dorme nem cochila? Não cansa. Por que ele descansou? Para mostrar pra gente, olha, Importância. sirvam, faça, mas também desfrutem. Isso. Também tem um momento de descanso, de né, encher o tanque de novo. Como é que você vai continuar andando com o tanque vazio? É verdade, não é engraçado que a gente tá numa sintonia aqui, porque já teve é a segunda vez que isso acontece, eu não mencionei, mas agora eu vou mencionar. Porque eu ia falar alguma coisa. E ela fala. E ela fala. Eu falei, Jesus! Gente, olha só. Mas é verdade, porque, assim, ele se retirava. É engraçado, não sei se vocês estão vendo essa série, ouviram a The Chosen. Eu Sim, É, eu ia falar yes. E aí, é claro que ela não é fiel 100%, a gente Sim. não tá falando, mas tem que trazer, porque a gente imagina, é leitura Claro. de um diretor, né? Mas é muito legal, porque quando o negócio ali, os discípulos estão mais... E aí ele sai assim, Jesus sai. Onde você tá indo? Porque eles querem Exato. proteger Jesus. Aham. Aí ele, agora eu preciso desse meu tempo. Sim, ele se retira várias vezes. Essa Exato. trouxe exatamente, porque a gente tem que ficar E eu passei a fazer e na isso. ciência, você viu sábado Exato. na conferência, o doutor Afonso, foi incrível. Ele é um neurocientista, ele tá em Harvard, o cara é um fenômeno super humilde, e ele mostrou isso na ciência, como é que nós precisamos ser cuidados também, né? Exato. Então, porque senão é aquilo que se aconteceu, tem que estar burnout, cheio, e aí... E outra, né? A gente precisa É se afiar o curar. machado. Afiar o É machado, afiar o se curar, machado. porque pessoa curada cura. Pessoa Pessoa ferida, fere. Então, pra mim, hoje é tão simples quando alguém tá apontando o erro, julgando, culpando. Hoje eu consigo olhar e desenvolver uma empatia por aquela pessoa. Eu falo, gente, Algo tá acontecendo. tem alguma não tá coisa bem. errada. Sim. Porque a pessoa que tá feliz, a pessoa que Ela tá não satisfeita, faz isso. Não. ela não vai fazer. E eu fico me lembrando, né? Eu sempre me comparo, porque foi um momento na minha vida de muita felicidade quando eu tive meus filhos, né? E eu me lembro que eu vivia aquilo tão intensamente, que eu até tinha a minha cunhada falava assim, gente, você tá com depressão pós-parto, você precisa sair. Eu falo, não, eu não tô com depressão, eu tô desfrutando Curtindo. desse momento. Eu tava tão, assim, encantada, né? E eu me lembro que as pessoas podiam falar o que fosse, que aquilo não... Eu falava assim, deixa falar, porque a felicidade era tão grande que nada me atingia. E é por isso que quando eu sei que vocês falaram aqui, que falaram sobre identidade, quem a gente sabe quem a gente Sim. Sabe, as coisas não... Não batem mais. A gente Não falou bate. duas coisas, Lu. Quando a pessoa fala sobre você, se é verdade, você não se ofende, porque é verdade. Lu, Você você pode- é atrasada. Se você sabe que você se atrasa, você vai falar, gente, sou. Caraca, eu me atraso. Aí, se não, gente, não sou. É que hoje, sabe o que aconteceu? Menina, eu saí, minha filha estava doente e tal. Você Também não não se se ofende. ofende. Nem, Não se nem se ofende. for verdade, nem se for mentira. Então, entendeu? Eu abri a mensagem de sexta-feira com um exemplo assim, né, que tinha acontecido, não sei se você lembra. Sim. Quando eu tava grávida da minha primeira filha, Foi muito bom isso, escuta essa. Da Sofia. Da Sofia, Ela quis muito, né? Ela perdeu Queria 4. muito, imagina, eu contei aqui, né, Imagina, que gente. eu perdi 4 bebês. E aí eu tava toda boba com aquela gravidez. Gente, eu sei que tem gente que não gosta de ficar grávida, mas eu amava aquela barriga. amava Porque eu podia ter barriga Eu mais amava vezes. também. Eu amava aquele barrigão. Sabe assim, pra mim era um troféu. Isso. Entendeu? Isso. Assim, Ia pra fila achava. do banco todo dia. E só pra fila. Isso No aí. mercado, com 1 mês de gravidez, sem barriga, eu ia pra fila de E grávida. tava começando aqui nos Estados Unidos, a gente tinha vindo aqui pra fazer alguma coisa que fez aquela 3D, mas não era tão boa como é hoje em dia. Era horrível. Era horrível, mas já dava pra ver que a Sofia era a minha cara. Ela é igual a mim. Olha, Ela era igual a mim. Com certeza não dava, Aí, mas agora era sim, eu achava, né? Exato. Aí cheguei na igreja lá no Brasil, voltei pro Brasil com aquela foto. Eu falei, gente, olha a minha cara. Aí todo mundo, parabéns, todo mundo sabia da minha luta pra ter bebê. Sim. Aí tinha uma senhorinha que ela já tava assim, sabe aquela pessoa já sem filtro? Que já tá com mais Isso, idade? sem trava. Trava. Já fala Liberou. o que quer. Ela passou na minha frente, eu com a foto da mesma forma eu mostrei, né? Que linda. Aí ela olhava pra mim, ela olhava pra foto.
Ela olhava pra mim, ai, Jesus, não é que ela é a sua cara? Aí olhou pro pai, tadinha da menina, você é americano, louro, de olho azul, parece com ele. Aí eu falei assim, Jay, é impressão minha ou ela me acha feia? E a gente ria. E eles caíram na gargalhada. E aí, a gente caiu na gargalhada. E aí eu falei para as meninas que estavam me assistindo lá na sexta-feira, eu falei assim, gente, por que eu não chorei naquele momento? Estava acima do meu peso, né? Sim, grávida, né? A gente sensível, não tá... chora até com propaganda de Isso, margarina, né? A gente Exato. chora. E eu falei, por que eu não comecei a chorar? E eu ri, a gente caiu na gargalhada. Porque quem importava ali era a opinião de quem? Do meu marido. Outra coisa, minha autoestima estava boa. Alguma tava coisa feliz. que eu sonhava, eu estava feliz. Então a gente acha essa história engraçadíssima. E conta disso até hoje, porque eu não me acho feia. Exato, falava mais sobre ela, né? Tipo assim. A autoestima que estava resolvida. Estava resolvida. Então, é isso que vocês falaram. Então, assim, não adianta você tomar. Então, a gente sabendo quem a gente é. Então, quando a gente Você entende, não deixa te atingir. Não. Quando a gente entende que esse livro é um livro que fala que Deus quer ter um relacionamento conosco, e a gente entende que Ele é o nosso Pai, como você já descreveu muito bem, a gente começa, não bate ruim, entendeu? Exato. E a gente começa a bater ruim quando a gente perde a visão de quem nós somos, de quem nós pertencemos. E por isso que não bateu ruim naquele dia. Né? Isso é tão legal, Lu. Você tá... eu tô lembrando agora no aeroporto, até contei pra Fabiola. O Eric, né, meu marido, ele é dominante, ele tem um perfil de bateu, levou, fala, tal. E a minha grande dificuldade com ele era realmente fazer ele ser mais... Nem tudo precisa discutir, gente, pelo amor de Deus e tal. E eu tava super feliz, tava vindo pra cá, né, no aeroporto, vindo, e ele trazendo... Aí ele foi perguntar, etiquetaram a minha mala, na etiqueta da mala veio Orlando, só que eu ia parar em São Paulo. Aí ele, tá errada essa etiqueta. A etiqueta tem que ser primeiro São Paulo pra de lá botar Orlando. Não sei se essa sua mala vai chegar em Orlando agora, esse negócio de mala tá perigoso, quer ficar lá, vou perguntar. Vem cá, essa etiqueta aqui tá pra Orlando, mas ela vai primeiro pra São Paulo. Aí o rapazinho só olhou pra cara dele. Uhum. Não, mas eu queria entender, porque ela vai primeiro pra São Paulo e depois vai pra Orlando. Eu gostaria de entender. E meu marido é todo metido a entender, né? Aí eu rindo, eu olhando pra cara do rapazinho, rindo, tipo, vamos fazer amizade, que ele tá meio nervoso, vamos fazer amizade. Aí ele olhou, senhor, se eu tiver que te explicar exatamente 60 coisas pra me explicar como que essa mala vai chegar pra Orlando, sinceramente, ela vai chegar em Orlando. Em outros tempos, essa fala, entre aspas, grosseira, meio abusada, tudo... O marido ia falar, você vai explicar, porque essa mala não vai sair sem eu entender que... E eu tô pagando por essa mala. Exato. Aí eu olhei pra cara do Eric. Eric, 60 coisas pra você aprender agora. Realmente, acho que não dá tempo, né? 60 coisas, não precisa. Mas se ele tá dizendo que vai chegar, aí o Eric riu, tipo assim, gente, se ele tá falando, né? Então, aí acabou, a gente fez... Gente, que resposta foi essa, né, amor? Não, e a gente aprender a não pegar essa energia pra gente. Então, muitas vezes acontece comigo isso, né? De eu gargalhar. Porque eu fico pensando, gente, por que a pessoa Porque tá o natural isso? dele, até o da Fabiola, era pegar. Não, como assim 60 coisas? Que maneira é essa de responder? Eu tô querendo entender. Que não sei Cadê o gerente? Eu falava isso, era uma frase que não saía da minha boca. Eu queria falar com o gerente, a minha mãe já falava, meu Deus, ela vai brigar de novo. Mãe, eu não vou brigar, eu quero entender e eu quero que o gerente venha me explicar. Gente, é muito real esse negócio de não pegar pra gente aquilo que é do outro, né? Se você parar pra pensar na palavra importado, o que é importado? É aquilo que veio de outro país pra dentro do nosso país. Então, quando a gente se importa com o que os outros fazem, ou falam, ou pensam a respeito da gente, você né, se a pessoa pegar e trazer pra ela e se importar, ela tá trazendo aquilo que é de fora pra dentro dela. Ela tá importando aquilo que não é dela. Entendeu? Eu não vou trazer pra dentro de mim aquilo que não é meu. Isso. É uma questão dela. Esses dias uma guria escreveu lá na minha postagem assim, tipo, não me conhece, né? Falando assim, você não é nem psicóloga, nem coach, nem meu não sei Deus. o que lá, nem sei o que. Da onde que você quer motivar pessoas, não sei o que. Aí eu nem falei nada. Aí as minhas seguidoras, meu Deus do céu, cacete. Você dá pra ver que você não conhece a Mari mesmo. E daí o perfil dela tava escrito assim, apaixonada por Jesus. E daí a galera falou assim, dá pra ver que você não conhece a Mari mesmo. A Mari é psicóloga, psicanalista, coach, master coach, não sei o que lá. Tudo que ela tipo, você não é. Gente, é só ir no Google colocar Marinalva Calegório CRP.
Tipo, e assim, você não é nem isso, tipo, atacando E Mari, de graça. E de Isso que eu ia graça, falar. né? Por que Aí eu fico por que ela pensando faz nisso, isso? Por que ela tá Pegar dentro isso, eu dela? falei, meu Deus, como ela deve ser infeliz, gente. é isso. E por que a Sabe? pessoa Fala perdeu mais sobre tempo, ela. perdeu energia de escrever? Porque às vezes eu posso olhar e pensar, não é nem coach, nada, mas assim, gastar a minha energia, meu tempo pra escrever alguma coisa. Ela podia, enquanto ela escreveu, ela podia ter escrito Pesquisa. no Google. Perfeito, Exato. Mari. Deixa eu Perfeito. pesquisar aqui primeiro. E não é uma pessoa que, sabe, era uma advogada, que estava escrito lá, advogada apaixonada por Jesus. Meu Deus. E daí... Tem que receber Aí esse a- amor. aí a minha Tem que rir. Tem que fazer. É isso, Gente, falar começou isso. a rir. Mas Eu assim, fiquei é por com isso que a pena, gente tem que estar com o gente. tanque vazio, porque senão até nós, Sim, claro. um dia que você estivesse cheia, isso pode às vezes... Bater. Puxa vida, eu me dou tanto. Isso. Puxa vida, eu tô aqui abençoando. Porque você perde o seu tempo para Com abençoar outra certeza. pessoa, Eu nem né? respondi. Então, Isso aí. assim, mas se você tá vazia, você consegue passar por aquilo, né? Porque você tá cheio de Deus. Então, aquilo ali você fala, coitada dessa pessoa, né? Exato. Não me atingiu. Não me atingiu. Gente, estamos novamente caminhando. Mas já? gente. Nossa, Foi meu Deus do rápido. céu. Não, Não, mas delícia. já deu 1 hora, tem certeza? Gente do céu, será? Será tempo que voa. sim? O tempo voa. E assim, para caminhar aqui pro fechamento, né? O que é bacana a gente deixar uma mensagem, um caminho, né? A gente gosta muito de sempre falar, né, Fabiola, do como foi para vocês essa junção, né? Se a gente pudesse resumir essa felicidade com a espiritualidade, como é que a gente deixa uma palavra, algum conceito, alguma... a gente fala que sempre é o nosso processo, o nosso exemplo é o melhor, né? Graças a Deus, todas nós passamos por por aprendizados, que eu sempre falo, alguns muito doídos, alguns como você trouxe, como a Mari também trouxe, eu já tive, Fabiola, aprendizados que você pode enxergar aquilo como uma dor, uma coisa horrorosa, absurda, ou tive que passar por aquilo, hoje eu sou uma pessoa mais forte, mais relacionada com Deus e graças a tudo que eu vivi. Como que a gente pode trazer essa espiritualidade, essa felicidade, deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo? Lu, o que você gostaria de, né, deixar? Então, eu acho que a gente voltar para aquilo que Deus deixou pra gente. E começa lá no Gênesis. A natureza. A gente tá tão corrido. A nossa vida é tão corrida. Sabe? Voltar para as coisas tão simples. Encantamento. Sabe? De você... Da flor, né? De olhar para as pessoas, olhar para as coisas que estão à sua volta. Porque às vezes a gente passa desapercebido. Por exemplo, um bairro desse lindo, a gente não Isso. percebe Nossa, eu nenhuma percebo, árvore, né? Então a gente tem que voltar para isso. Se aquietar, fazer aquilo que você falou, né? Jesus se aquietava, ele ia Sim. pro relacionamento com o Pai, momentos de oração, momentos de gratidão. Oração seguida de gratidão. Porque isso vai enchendo aí. Enchendo o né? tanque, né? A gente tem que, quando a gente fala de se esvaziar daquilo que não tem que estar aqui e Exato. se encher. E aí a gente consegue fazer isso até mesmo com crianças como meu filho de 4 Sim, anos. com Eu tenho um certeza. bebezinho lá, 4 anos você já começa. Porque às vezes fica resmungão também, cara. Já. Você falou, você conhece, porque ele Não, quer mandar e eles- em mim, ele acha que ele manda. Eu morri acho que ele manda um pouco às vezes. A gente viajou juntas, né, pra um camping, e aí eu tô vendo ela, Joshua, vamos almoçar? Não. Joshua, vamos tomar banho? Não. Joshua, vamos fazer? Não. Eu falei, amiga, para de mandar ele fazer as coisas, ele não gosta de ser mandado. Fala pra ele, Joshua, hoje você não vai almoçar. Foi incrível, isso foi incrível. Olha Aí ele, só. vou sim, vou sim. Eu vou almoçar agora. Ela, não vai não. Vou sim, eu quero comer agora. Hoje você tá proibido de comer. Eu falei assim, Fabiola, o que é isso? Porque Se alguém ver, vai me prender. Se Exato. alguma outra Hoje moça... não tem almoço pra você. Hoje você não vai tomar banho. Vou sim, vou tomar agora. Ele começar a fazer as coisas na hora. Gente, ele não Era gosta só- de ser mandado. Não, olha não gosta. só. Mas aí, é lógico que eu não fico fazendo isso o tempo todo, que eu Sim. não consigo mais. Uma coisa eu aprendi. A energia de mandar nele não bate bem. funciona, perfeito. Então, E assim, ninguém, Lu. Mas então, né? mas com ele... Com ele é pior. Com ele Quando é eu tenho pior. 3 Perfil filhos, dele. a gente às vezes quer dar os comandos, né? Sim. Na verdade, também um outro conselho, a gente quer estar em controle. A gente Sim. quer estar em Controle, A gente e não é tem controle Deus, de nada, exato. gente. A gente não tem controle de nada. Eu posso estar aqui agora e amanhã não estar mais.
Você vê um telefonema que muda todo dia. Todo dia. Só que é a gente não perder a paz interior, sabe? A paz que excede todo entendimento. Que ninguém entende. Então ninguém entende. Mas você sabe de onde que veio, porque primeiro você começou o seu dia entregando a ele. Então, assim, eu acho que a gente resgatar tudo aquilo que Deus nos deu, que é isso que eu já falei, e o nosso relacionamento com ele. Do seu jeito. Não tem um padrão. Não. Ai, a Lu fala ritual. assim. Não, Exato. é no seu jeitinho, no seu cantinho. Às vezes escolher um cantinho, eu brinco que é chamar de jardim de oração. Não precisa ser um jardim, mas às vezes até botar uma plantinha do lado, né? Quem mora em apartamento, às vezes. Mas você saber que aqui é o meu cantinho com Deus. Sabe assim, é o meu cantinho com Jesus que eu vou falar com ele. E nutrir esse relacionamento, porque se eu tenho relacionamento com alguém é porque eu nutro. Vocês se falam todos os dias, Nossa, né? todos os dias não, é toda hora. Então, isso nutre. Sim. Quanto mais, a gente estava falando sobre isso, a gente tem que almoçar, a gente tem que fazer alguma coisa juntas, né? Que a gente falou, porque eu tava numa batida um pouco corrida. Mas por quê? Porque a gente sente falta uma da outra, né? Vamos nutrir isso é importante. É a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. E depois a gente fala assim, espiritualmente eu tô tão fraca. Mas o que você está investindo de tempo? Exato. Relacionamento, você tem que investir tempo. É igual com o marido. Bota todos os seus relacionamentos. É verdade, Lu. Traz isso também para a vida espiritual. Amém. Exato. E Mari? Então, muito bacana o que a Lu estava falando de relacionamento, que uma pergunta que me fazem constantemente é, Mário, por que a gente tem que orar se Deus sabe dos nossos pensamentos, sabe o que a gente precisa, sabe as nossas necessidades, sabe? Não está escrito lá na Bíblia que antes que a palavra chega na boca, Deus já sabe? Eles sempre me perguntam isso. E eu falo porque Deus quer relacionamento contigo. E você já viu existir relacionamento sem diálogo? Você consegue ter um relacionamento com o teu marido sem diálogo? Perfeito. Com a tua amiga, com a tua esposa, com o teu namorado, com a tua namorada? Existe relacionamento? Não. Imagina vocês não se falarem. Exato. Não tem relacionamento. E Deus criou a gente para ter relacionamento. Então, ainda que ele saiba o que a gente pensa, o que a gente deseja, tudo, ele quer. Jesus morreu para isso, para que o véu fosse rasgado e a gente pudesse de novo ter esse relacionamento, essa intimidade com ele, né? E dar a melhor parte, que é algo que eu faço. Eu vou dormir, deixo meu celular no modo avião e quando eu acordo, continua no modo avião. E todos os dias o meu primeiro momento é com Deus. E pode ser 1 hora, 2, 3, 4... Né, eu posso pela questão, não tenho filho, trabalho muito com digital. Então, assim, as minhas primícias, ou seja, o que eu tenho de melhor do meu dia é pra ele. E depois o resto, tudo flui. Claro. E ainda que não saia do jeito que eu quero, eu sei que tá saindo perfeito, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E você já pediu, né? Já no seu dia, já se relacionou e já pediu entregou o dia pra ele, né? Já. Então, tudo que acontece... Ele tá no controle. Gente, é só a gente lembrar do nosso relacionamento com os nossos filhos. Exato. Mesmo que você não tenha filho, mas você é uma criança, você não... Quando você pede pra desenhar alguma coisa ou fazer um projeto, você não quer perfeição. Mas você quer, né? Você quer ver ali, você elogia, você quer estar junto, né? Então, assim, é isso a mesma coisa. Deus não quer da gente a perfeição. Quantas pessoas me falam assim, não me pede pra orar, por favor, em público, porque eu não sei. Eu falei, falar com Deus. É uma conversa. Seu jeito. Conversa com ele. Mas eu não sei falar. Eu não sei, não pede. Eu falei, tudo bem, não vou pedir, né? Porque eu não vou gente tem isso às vezes, né? No grupo de vida. É só falar com Deus. E quantas pessoas que falam assim, não, eu não vou pra Jesus porque minha vida tá toda torta, toda suja, eu preciso me consertar primeiro pra depois eu ir. Não vai chegar nunca. Jesus fala, vem do jeito que você está. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não fala eu vos julgarei. Exato. Vem do jeito que você está. E ele não fala, sem mim nada podeis fazer. Exato. Então a pessoa não vai conseguir se consertar para ir para Jesus. Ela vai para Jesus e aí o conserto acontece. Não, isso aconteceu comigo essa semana, não. Algumas semanas atrás, uma pessoa, a gente estava fazendo um estudo sobre Neemias. Aí a gente fez o livro todo de Neemias. E essa pessoa falou assim, Lu, queria tanto me batizar, mas não vou me batizar não, porque eu nem sei quem é Neemias. Aí deixei ela falar, e eu pensando na minha cabeça assim, Deus me dá sabedoria para eu falar, para que ela alcance o coração dela. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vejo problema nenhum de você não saber quem é Neemias. Mas você sabe quem é Jesus? Exato. Jesus eu sei. Jesus. Aí eu falei, é só o que você precisa. Você pode passar a sua vida inteira sem saber quem é Neemias. Exato. Ou Esther. É ótimo a gente saber as histórias. Mas quando mais a gente importante, descobre quem é Jesus,
porque bota a religião, bota esse peso em cima da gente. É isso, E Lu. Deus vem assim, o que ele fala? Eu venho tirar esse jugo, porque Meu fardo é meu leve fardo e é suave. leve e suave. Exato. Né? Então, assim, é isso que eu espero que quem esteja assistindo a gente leve isso, né? Porque a gente está falando de felicidade, espiritualidade, que as pessoas entendam que Deus, ele não traz esse peso para cima da gente. Ele quer um relacionamento. Exato. Maravilhoso. Simples, né? Gente, simples assim, né? Simples assim, eu A amei. felicidade na simplicidade das coisas, como a gente sempre fala em todos os treinamentos, né? Porque a simplicidade, ela tá nas coisas simples do dia a dia e a gente, exatamente com essa correria toda, a gente perde a melhor parte. Né? E muitas Exatamente. vezes nos treinamentos a gente traz, as pessoas esperam coisas muito mirabolantes, grandiosas, difíceis de incríveis. pegar. Não, é bem A simples. gente fala, né? Se eu falar pra você dar 3 pulinhos, 50 cambalhotas, pegar um copo d'água, beber de cabeça para baixo, você vai amar, você vai querer fazer. Mas se eu disser que você precisa amanhecer seu dia, né? Como a Mari falou, entregando as suas primícias, orando e agradecendo, você vai falar, só isso? É muito simples. Simples demais, não funciona. As coisas sim, só que Deus é simples, Deus né? é simples. Deus é simples. E assim a gente termina. Obrigada, assim terminamos Obrigada, nosso episódio. Muito Bom obrigada, demais. obrigada, meninas. Obrigada, Lu, por ter Obrigada. vindo. Mari Obrigada. também, pelo tempo de vocês. E até o próximo. Até o próximo episódio, gente. Até o próximo. Pronto.